Feche os olhos agora. Imagine o céu. Lá tem ruas de ouro. Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos, um feliz sábado a todos. E já podemos identificar algumas pessoas aqui que estão conosco. Muito bem, vamos curtir a nossa página e também mandar um feliz sábado aqui para o pastor Gediel. Se alguém que está conosco que não me conhece, sou o pastor Gediel, pastor das igrejas adventistas aqui na cidade de Mojimirim. E já está conosco a Dani, a Aline, Paulino Trulha e esposa, Anderson, a Kátia, a Irla, Jonas. Feliz sábado para vocês. E como verdadeiramente eu gostaria de estar na igreja, viu, Aline? Eu também estou com muitas saudades de estar na igreja, né? Um abraço também aí para a irmã Cecília, para Ellen, que todos vocês estejam na paz de Deus. E este é um sábado especial para nós, porque nós chamamos de sábado o dia do Senhor. E como é bom estar na companhia do nosso Deus, mesmo que seja através desse meio virtual. Mas as notícias demonstram que dentro de mais algum tempo nós poderemos estar juntos, mesmo com restrições, de volta às nossas igrejas. E vamos poder, mesmo que com alguns cuidados, estar novamente na comunhão com os irmãos. Mas hoje é por aqui mesmo, viu, Teodoro, Mel, Magalhães que está conosco, Ney, bem-vindos aqui à nossa live, onde vamos estudar mais um pouco da Palavra de Deus. Irlei, Francisco, e eu aproveito a entrada desses amigos para saudar os irmãos lá do Parque das Laranjeiras, os irmãos queridos também da Vila Dias, Jardim Planalto, Maria Beatriz, que sempre estão conosco também, e os nossos queridos irmãos do Jardim Silvânia, que estão aqui conosco com a graça de Deus, e os queridos irmãos da Igreja Central, que também estão conosco aqui nessa manhã. Para nós ampliarmos a possibilidade, inclusive facilitar para que outros irmãos também estejam conosco nesse momento, abra uma sala de vídeo aí no seu Facebook. É fácil, é só você clicar aí em sala de vídeo e acrescentar pessoas ou amigos que você crê que possam ter interesse espiritual no tema dessa manhã, ok? O tema dessa manhã é um tema muito importante, porque vamos falar a respeito da oração e como podemos aprender a confiar mais em Deus. E curtindo a nossa página, abrindo uma sala de vídeo, você está ampliando a possibilidade para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez eu agradeço os irmãos pelo drive-thru solidário do sábado passado. Este sábado não teremos, e para avisar os irmãos também, teremos o drive-thru solidário, sábado sim, sábado não. Então, no próximo sábado, dia 2 de maio, vamos ter o drive-thru solidário a partir das 14 horas em nossas igrejas. Então, hoje não temos, mas reserve aí algum alimento, algum recurso para a gente repartir com aqueles que não têm. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Está conosco aqui o Reginaldo, a Patrícia também está conosco, a Miriam, Magalhães aqui de novo, a Silvana Helene está conosco, bem-vinda também aqui, o Ney, a Dorli também está conosco, o Pedro, a Denise, Maria José, Evelise. Que bom que você está conosco para que possamos nessa manhã compartilhar a palavra de Deus. Quero anunciar aos irmãos aqui de Mojimirim também uma novidade. Nós vamos ter um curso de eletricista residencial
através aqui da nossa página, a página do Facebook da Igreja Central aqui de Mojimirim. E ele vai começar no dia 4 de maio, será às 19h30, e quem desejar, ainda mais nesse tempo que sobra algum espaço aí na sua agenda, aprender um pouco mais sobre a eletricidade residencial, você pode se inscrever nos grupos a partir da próxima segunda-feira. Você entra na página, procura grupos, você vai encontrar este grupo de eletricista residencial e você pode se inscrever para aprender mais. E o mais importante, você pode também repartir essa informação com amigos que possam ter interesse. É uma prestação de serviço que nós estamos fazendo para ajudar, quem sabe, a pessoa, alguém que queira se aperfeiçoar também nessa área, né? Uma área tão importante para os nossos dias. Como já dissemos, drive-thru solidário na próxima semana, apenas no dia 2. Hoje estamos dando uma paradinha aí para que todos possam respirar. E aí vamos fazer um lindo trabalho também com os nossos queridos amigos e irmãos. Bem-vinda a Vilma, que está conosco, a Raquel, o Sandro, a Leila, muita gente que vai chegando aqui para ouvir a palavra de Deus. O irmão José Rodrigues, Ana Paula, Graziela Lopes, a Gisele, minha filha, sempre está aqui comigo, né? Bem-vinda. Isa Dantas, Milene, Marcos Cunha, nosso irmão, nosso amigo, também está conosco. Seja bem-vindo. Cláudio Vital e tantos outros que eu não consigo visualizar aqui pela rapidez, né? Sem mais delongas, nós vamos então orar a Deus pelos pedidos e vamos ao tema bíblico dessa manhã. Você que está aí na sua casa, incline a sua fronte, vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Pai eterno, muito obrigado pelo dom da vida. Nós acordamos para mais um dia neste mundo, mas nós almejamos acordar de verdade no céu, na morada que estás preparando para cada um de nós. Portanto, ó Senhor, enquanto aqui estivermos, que nós tenhamos fé, confiança em Ti, nas Tuas promessas, e que elas nos ajudem a suavizar a nossa jornada aqui neste mundo. Há pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, outras estão chorando a perda de entes queridos. Nós te pedimos que a Tua paz, a certeza do Teu amor, encontre o coração desses Teus filhos que sofrem e que precisam de Ti. Nós te pedimos que abençoes a cada família dos Teus filhos aqui na cidade de Mojimirim e daqueles que também estão conosco aqui nessa live de outros lugares, de outras cidades, que a Tua graça também possa alcançá-los e eles possam estar guiados e protegidos por Ti. Fica conosco ao abrirmos agora a Tua palavra, que a nossa mente esteja receptiva à influência e à voz do Teu Espírito Santo. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, amigos, mais alguns estão conosco aqui. Júlio Ribeiro, Eliel Glaube, Mila Dovigo, a minha prima Nancy Leme, Marlene Gonçalves, todos são bem-vindos aqui para estudarmos a palavra de Deus. E como eu falei, o tema desta manhã é um tema fascinante, porque fala a respeito do poder do Deus da oração. Nós falamos muito do poder da oração. Na verdade, é o poder do Deus da oração. Aquele mesmo que nos recomendou, orai sem cessar. Orai sem cessar. A oração nos ajuda a deixar o desespero de lado e a confiar num Deus presente, num Deus que nos ama e que sempre está ao nosso alcance, ao alcance de um pedido de socorro, ao alcance de uma prece. As pessoas recebem a paz quando oram. Então, quando você ora, o céu se abre e você pode ouvir a voz de Deus. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, quem está aí com a Bíblia, ou a ouvir a leitura da Bíblia a partir de Lucas, no capítulo 18, verso 2. Lucas, capítulo 18, verso 2. Enquanto você procura aí, eu aproveito para saudar o Danilo, o Ismael, o Paulo Francelino que está conosco,
Luiz Chaves e outros mais que estão chegando aqui para a nossa live. Estamos exatamente no momento crucial aqui do nosso encontro, onde a palavra de Deus será lida e esperamos que compreendida por todos nós. Lucas 18, verso 2 em diante: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Fé na terra. É desta fé que Jesus está falando que você e eu precisamos ter. Aproveitamos para saudar a Denise, Milton Geminiani, Toninho, que está conosco, e família também. E ao lermos esse texto da Bíblia, nós podemos ver como Jesus usava parábolas para ensinar grandes verdades. Muitas vezes as parábolas ajudavam a compreender através de exemplos simples da natureza. E muitas vezes Jesus criava parábolas como esta, por contraste, para entendermos uma grande verdade. Tente imaginar comigo esta cena nos dias atuais. Um juiz vive numa supermansão ali no bairro mais famoso de São Paulo, o bairro Morumbi, ou no Cidade Jardim. Ele tem uma casa colossal, na verdade é um palacete em meio à capital do estado de São Paulo. Na garagem ele não possui um carro, ele possui vários. Desses que a gente só ouve e só vê, de vez em quando, Porsche, Ferrari, ele tinha todos desses. Ele, para manter esse nível de vida, é claro que não vivia apenas do salário da magistratura. Ele recebia na sua conta, ou onde ele pedisse, maços de dinheiro, depósitos em paraísos fiscais de chefes da máfia, de traficantes. E é eles que o mantinham no cargo, apesar de haver suspeitas. E ele gostava da vida que levava, né? Cada vez que ele precisava fazer um julgamento, nem lhe pesava na consciência dar um veredito, independente se era justo ou não, desde que a vida dele continuasse muito bem. Ele era um bandido. Até a mãe dele sabia que ele era bandido. O pastor da igreja dele sabia que ele era bandido. Seus filhos sabiam das suas desonestidades. A sua esposa sabia. Ele nunca pensou em dar uma segunda chance a alguém honesto se isso lhe custasse algum real na carteira. De acordo com Jesus, esse juiz era um canalha. Jesus diz, um juiz iníquo. Quem diz é Jesus, na parábola que conta. E ele certamente não se importava com pessoas. Ele não gostava de pessoas. Mas a Bíblia diz que havia, naquela cidade, uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário. Agora vamos pensar nessa viúva. Vamos chamá-la de Raquel, um nome que me veio à mente. Raquel tinha uma aparência simples, cabelo preso num coque, um vestido xadrez, tênis velhos que mostravam a passagem do tempo, e ela não tinha um carro, ela andava com transporte público. A casa dela mais parecia uma favela, mas era dela. E ao se ver pressionada por credores e não ter como resolver a situação, ela então sabe que a sua situação está na mão daquele juiz. Esse juiz corrupto, esse juiz que não dá atenção para as pessoas. E ela agora diz: bom, eu preciso
pedir ajuda para esse juiz, porque se ele não me ajudar, vão me expulsar de casa, o que vai ser da minha vida? E então, todos os dias, Raquel tomava o ônibus e ia até o local onde o juiz trabalhava, aquele prédio imponente, e o juiz chegava com o seu motorista particular, em sua limusine, e ele então, quando pisava na calçada do tribunal, já aparecia Raquel, aquela mulher que parecia ter saído de algum lugar longínquo, alguém que não tinha nada a ver com o seu estilo de vida. As roupas dela denotavam isso, e ela dizia: posso ter um minutinho da sua atenção, meritíssimo? E ele desconhecia a presença dela, já chamava os guarda-costas, falava: olha, tira essa mulher daqui, não quero conversa com ela, não conheço, e tudo mais. Mas ela não desistia. Se tinha uma coisa que Raquel era, essa viúva, era perseverante. Quando o juiz saía para o almoço, ela via onde ele ia, e ela ia atrás. E quando ele estava com o garfo para dar a primeira garfada na sua refeição maravilhosa, quem que estava ali do lado? Raquel. E Raquel dizia: meritíssimo, antes que o senhor comece a comer, escute a minha causa. E ele mandava expulsá-la dali. Até mesmo nos fins de semana, quando ele ia jogar golfe com os seus amigos, quando ele dava uma tacada e ia buscar aquela bolinha, né, para continuar o jogo, quem que aparecia no meio das moitas? Raquel. E Raquel dizia: meritíssimo, por favor, me dê atenção, eu preciso da sua ajuda. E ele dizia: eu não ajudo ninguém, saia da minha frente, desapareça. Ela, percebendo que ele não dava resultado, começou a ligar para a esposa do juiz, começou a ligar para a secretária do juiz, e agora elas já estavam perplexas e cobrando dele: querido, a esposa, né? Que essa mulher não para de me ligar aqui? Quem é essa mulher? E ele: não sei, nem imagino quem é essa mulher. A secretária, ela não para de ligar aqui e quer falar com o senhor. Eu não aguento mais. E o juiz pensando: o que eu vou fazer com essa mulher? Mandar matar essa mulher? Só se for, porque ela não sai do meu pé. Num desses dias, quando ele ia sair do tribunal, e ele já sabia da perseguição, da insistência de Raquel, ele pediu para os seus assessores dizerem: dêem uma olhada, vê se essa mulher não está me esperando aí, né? E eles disseram: não, está limpo, pode ir embora. E ele então foi, entrou na sua limusine, depois de um dia cansativo, e para sua surpresa, quem estava sentado no banco de trás da limusine? Raquel. E ela então disse: agora não, senhor juiz, agora o senhor vai ter que me ouvir. E ele então não sabia se esmurrava aquela mulher, se expulsava aquela mulher, mas vendo a perseguição pensou: isso tem que terminar. Então fale, mulher, qual é o seu problema? E ela então passou a falar a respeito das suas dívidas, a respeito dos seus credores, que queriam despejá-la da sua residência. O juiz olhava para a janela do carro, não dando muita atenção para ela, mas ela disse: eu preciso que o senhor faça justiça. Quando ela parou para tomar um fôlego, ele fez sinal para que ela ficasse em silêncio. Está bem, eu vou te ajudar. O senhor vai? Vou, com uma condição. Qualquer coisa, seu juiz, você vai sumir da minha vida, você vai desaparecer. Eu já não aguento mais você me perturbando. E ela então, né, juntou o dedinho assim e disse: eu prometo, senhor juiz, eu prometo. E então ela tentou abraçar o juiz falou: saia da minha presença e acompanhe o caso e eu vou te ajudar nessa situação. Quando ela saiu do carro, né, você pode imaginar uma cena assim bem pitoresca, né? Ela deu uma dançadinha, né, para comemorar a sua vitória, porque o juiz decidira ajudá-la. Toda vez que você lê essa história na Bíblia, e eu também leio, eu fico pensando: por que essa história está na Bíblia? Por que Jesus conta uma história de um juiz corrupto, ladrão, mercenário, e ainda apresenta agora uma mulher insistente, mas muito persistente, e que quer que um juiz corrupto lhe faça justiça? Por que Jesus deixou essa história nas páginas sagradas da Bíblia? O que essa história está fazendo?
Que mulher irritante não é essa? Nada de compaixão da parte do juiz. E alguém talvez possa pensar, bom, nós precisamos fazer uma aplicação homilética aí, precisamos talvez fazer uma aplicação. Será que Deus é um juiz relutante? Não. Será que nós somos a viúva persistente e irritante? Não, também não. Quando nós lemos o verso primeiro, nós começamos a entender por que essa história está aqui e por que eu estou falando para você essa história trazida um pouquinho para, quem sabe, perto dos nossos dias. O verso 1 diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Entende por que Jesus colocou essa história? Jesus diz assim: você deve orar sempre e não desanimar. Na minha Bíblia diz aqui esmorecer, né? Não esmorecer, não desanimar, não desistir. Então, Jesus está contando uma história para nós, para que nós lembremos que nós temos um dever de orar, de falar com Ele e nunca desanimar, não importam as circunstâncias. No verso 6, Jesus amplia a nossa compreensão. Diz assim: considerai no que diz esse juiz iníquo. Pense um pouquinho no que esse juiz está dizendo. O juiz disse o seguinte: julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Ele não vai julgar a causa com justiça porque é justo, mas sim para não receber um prejuízo, para que a viúva não o moleste. Agora, Jesus no verso 7 diz assim, veja: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Se até mesmo um juiz corrupto, mau, mesmo pressionado por uma viúva insistente, persistente, né, até incômoda, se ele resolve fazer justiça, quanto mais o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus que criou o céu, o mar, a terra, o universo e criou você e a mim, quanto mais ele não tem interesse em atender a nossa oração, em ouvir as nossas preces? Sim. A palavra de Deus diz: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Depressa Deus vai atender a tua e a minha oração, a nossa oração. É o que diz a palavra de Deus para nós nessa manhã. Deus ouve a nossa oração e depressa está pronto a nos atender a nossa prece. Essa história bíblica que Jesus conta mostra que essa parábola é de contraste e não de comparação. E por isso que nós precisamos entender. Uma parábola de contraste mostra através de um contraste uma outra verdade. E é isso que Jesus fez nessa parábola. Diz: se um juiz corrupto, ele faz justiça para alguém mesmo não desejando, mesmo não tendo nenhum valor para ele, aquela viúva, imagine Deus que nos ama com um amor inigualável. Imagine Deus. Imagine você que está me assistindo, me ouvindo. Aproveito aí para saudar também o Lucas, Tiago, a Nancy Batista, Luana, Elizabeth Oliveira, lá de Sumaré, a Renata, a Patrícia, a Marilda, o Ramon e tantos outros que estão aqui conosco. Imagine se Deus não vai ter prazer em nos atender. Agora, se Deus tem esse prazer em nos atender, o conselho da palavra de Deus, ele diz assim: você deve orar sem cessar. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Eu posso ouvir um amém aí na sua casa? Deus vai nos responder e depressa. Deus não é um juiz relutante. Você não é a viúva. A viúva dessa história estava na última lista da hierarquia social. Ela não tinha a quem recorrer. Mas você, como filho do rei, você é o primeiro da fila. Primeiro da fila. Já imagina? Esses dias eu passei aqui, né, nesses dias de pandemia, e a Caixa Econômica estava com uma fila enorme. As pessoas queriam conseguir o recurso prometido pelo governo. E eu fiquei pensando, imagina se eu tivesse que entrar
na última posição dessa fila, que hora eu ia ser atendido. E quantas pessoas não estão tendo que fazer isso, né? Para conseguir os recursos. Mas na fila de Deus, você é o primeiro. Eu sou o primeiro. Todos nós somos os primeiros. Porque Deus tem interesse em atender a nossa súplica e responder a nossa oração. Deus não atrasa. Deus não demora. Ele nunca nos deixa na espera. Ou, muitas vezes, como a gente liga e numa empresa, numa instituição, e uma voz, né, um robô, nos responde, espere um momentinho. E o momentinho demora 15, 10, 30, uma hora. Não, Deus nos atende imediatamente. Então, quando a gente não ouve a resposta que nós queremos de Deus, ou uma resposta imediata, nós precisamos lembrar do que a Bíblia diz em Filipenses. Filipenses, no capítulo 4, o verso 6. É um texto maravilhoso da Bíblia que nos ajuda a compreender. Filipenses 4, verso 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graça. Com gratidão no coração, não fique ansioso por coisa nenhuma. Eu não sei qual é a sua ansiedade ou o motivo da sua ansiedade no meio dessa pandemia. É pela manutenção da vida, da saúde sua, dos seus queridos, da sua família, dos seus amigos. Eu não sei se você está preocupado com a questão financeira, com a falta, quem sabe, de recursos, ou pelo desemprego iminente, mas a Bíblia diz para mim e para você nessa manhã: não ande ansioso de coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições, as vossas orações. É interessante que aqui, no mesmo texto, né, nós encontramos o conselho de Deus. Você agora precisa agir com base na convicção de que temos um Deus soberano, misericordioso e presente no nosso dia a dia. E mais do que isso, um Deus onipotente. Nós precisamos preferir agora a oração ao desespero. Então, quando alguma coisa na sua mente começar a colocá-lo para baixo ou a desanimá-lo, você lembra: eu sou o filho do Rei do Universo. Eu sou o Rei, eu sou o filho daquele que tem o poder sobre todas as coisas. A paz vem ao coração das pessoas que oram. Você precisa de paz? Ore a Deus, fale com Ele, abra a sua alma para Deus, porque Ele nos ouve e nos atende. Deus nos chama para orar por tudo, por todas as coisas. Os termos oração, súplica e pedidos que encontramos aqui em Filipenses, eles são semelhantes, mas não idênticos. Oração é uma devoção geral. Então, quando eu estou na igreja, por exemplo, eu estou em oração. Mesmo que não tenha alguém orando, porque eu posso simplesmente desligar do que está acontecendo dentro da igreja, por incrível que pareça, e posso falar diretamente com Deus. Eu posso entrar em comunhão com Deus imediatamente. Então a oração inclui o culto, o louvor. Quando eu estou louvando, eu estou orando a Deus. É claro que se eu não medito no que está sendo dito ou no que está sendo cantado, eu perco essa devoção. Então, oração se faz de diversas formas. Mas existe também a súplica. A súplica é quando eu me apresento a Deus em humildade. Eu não sou ninguém e Deus é tudo. Deus é maior do que todos os meus problemas. Então eu suplico. Eu não barganho com Deus, eu não negocio com Deus. Eu simplesmente me coloco na minha posição verdadeira. Eu sou pó. Eu não sou merecedor de nada. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Isso é uma oração de súplica. É uma oração de súplica. E o terceiro é a oração específica. É a oração de pedidos. E é exatamente esta oração que Deus quer que nós façamos quase em todas as vezes que precisamos falar com Ele e apresentar alguma preocupação. É a oração por pedidos específicos. Lembra de Jesus naquele diálogo com o cego? O cego vem, claro, buscando a cura, ele quer ver novamente,
Mas Jesus, de forma incrível, pergunta para ele: o que você quer que eu lhe faça? Alguém pensaria, a resposta é óbvia, se ele é cego, ele quer ver. Mas Jesus queria ouvir daquele homem pedido específico. Jesus queria que ele pronunciasse exatamente qual era a sua necessidade. Ele quer o mesmo de cada um de nós. Apresentem os seus pedidos a Deus. Nessa manhã, apresente o seu pedido a Deus. Enquanto você me ouve, você pode estar pensando: quais são os meus pedidos para Deus nessa manhã? Está você perturbado com alguma coisa? Está preocupado com alguma coisa? Filipenses 4:6 diz: não se preocupem com coisa nenhuma, mas apresentem a Deus a sua petição. Quando Jesus começava o seu ministério aqui na terra, a sua mãe queria dar uma ajudazinha, né? E para a realização do primeiro milagre, Maria não se contentou em pedir ajuda de Jesus. Ela foi específica. Jesus, eles não têm mais vinho. João 2, verso 3. Eles não têm mais vinho. Quer uma petição mais específica do que essa? Você tem o poder de resolver esse problema nesse casamento. Nesse casamento, os noivos são os anfitriões e acabou o vinho. Jesus, eles precisam de vinho para não passar vergonha. Qual é o seu pedido específico nessa manhã? Numa outra parábola que Jesus contou, a parábola do empréstimo dos pães, né? O pedido também é específico. Amigo, empreste-me 3 pães. 3 pães. Pedido específico. E não apenas preciso de alguma coisa para comer. Então você precisa do quê? Você precisa de uma cesta básica? Deus te dá uma cesta básica. Mas você precisa ser específico. Mesmo Jesus no jardim do Getsemane, ele orou de forma específica. Afasta de mim este cálice. Por que isso importa para Deus? Por que Deus quer que nós pronunciemos pedidos específicos? 3 razões eu posso imaginar e posso compartilhar com vocês nessa manhã. Aproveito antes de apresentá-las também para saudar mais alguns amigos que estão aqui conosco. O Oswaldo Júnior, Terezinha, Michele, Fadel, estão aqui conosco. Bem-vindos também à nossa live. Então, se Deus quer que nós oremos de forma específica, que razões existem para que Ele queira que façamos orações específicas? Primeira razão que eu posso pensar, uma oração específica é uma oração séria. Se eu lhe disser: você se importa em eu lhe visitar num dia desses? Você não vai me levar muito a sério. Mas suponha que eu diga: posso passar na sua casa na próxima sexta-feira à noite? Eu vou chegar na sua casa às 19h30 e vou ficar por 30 minutos. Estou com um problema e preciso do seu conselho. Você entenderá o meu pedido de forma corriqueira? Não. Você vai perceber que eu tenho uma necessidade e preciso falar com você. Preciso ter um contato pessoal com você. Quando oferecemos pedidos específicos, Deus tem a mesma sensação de que nós precisamos da sua ajuda, de que nós verdadeiramente queremos a intervenção divina. Senhor, eu estou precisando disso, então, através dos seus canais de bênçãos, me atenda de acordo com a tua santa e boa vontade. Segunda razão para pedidos específicos, é uma oportunidade para vermos Deus em ação. Você não quer ver Deus em ação? Eu quero ver Deus em ação, a cada momento da minha vida. Quando vemos que Ele responde de forma específica, a pedidos específicos, a nossa fé vai lá em cima. Por quê? Porque nós estamos vendo o nosso poderoso Deus agindo na nossa vida e na vida daqueles a quem amamos. Para entender melhor isso, o livro de Gênesis relata uma maravilhosa história. A história do casamento de Isaac. E eu gosto de lembrar dessa história porque é uma história incrível, né? Porque nessa história nós encontramos uma oração, a oração do servo de Abraão. Ele é enviado à Mesopotâmia, terra natal de Abraão, para encontrar uma esposa para o filho do seu senhor.
Como que um servo escolhe a esposa do seu herdeiro, do herdeiro do seu senhor? Esse servo ficou muito preocupado. Eu creio que eu também ficaria muito preocupado numa situação como essa. E o que ele faz? Ele tem um desafio enorme pela frente. Como eu vou encontrar uma pessoa que seja bonita, que tenha bom caráter, que tema a Deus? Como é que eu vou chegar num lugar e vou encontrar essa pessoa? E mais do que isso, essa pessoa ainda vai aceitar a minha proposta de casamento para o meu senhor, que ela nunca viu. Eu não tenho nem foto, naquele tempo não tinha foto, não tinha nada. Eu vou ter que apenas descrever como ele é. Era um grande problema. O que fez Eliezer? Ele havia aprendido muitas vezes na casa de Abraão que não existe um pedido impossível para Deus. E então o que ele faz? Ele ora a Deus. Olha o que ele diz em Gênesis 24, verso 12. Então orou Eliezer: Senhor, Deus do meu senhor Abrão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abrão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte. E as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Você acha que ele está sendo específico? Totalmente específico? E ele diz então: as jovens estão vindo aqui. Eu não tenho ideia. Qual seria a melhor moça para casar-se com o meu senhor Isaque? E ele diz: concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, bebe. Também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Queridos, que coisa fantástica. Eliezer tem um grande desafio e ele ora a Deus de forma específica. Ele quer ver a atuação de Deus diante dos seus olhos. A oração dele não é uma oração presunçosa, é uma oração até mesmo de desespero. Como que eu vou escolher uma dessas moças? Como que eu vou saber que é um sinal de Deus? E ele então pede um sinal específico. A moça que eu pedir de beber água e ela me oferecer o cântaro e também para dar água aos meus camelos, porque dar água para ele tudo bem, mas dar água para os camelos significava muitos minutos, quem sabe até horas, porque camelo bebe muita água. E ele termina a oração, ele levanta os olhos e quem está do lado dele? Quem está? Rebeca. E Rebeca está ali e ele faz o pedido: você pode me dar água? E ela responde: sim, Senhor, e também darei água para os seus camelos. Ah, queridos, para orações específicas, Deus também tem respostas específicas. Você crê? Eu creio. As Escrituras dizem que antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. Veja aí no verso 15. E ela disse as palavras que ele havia pedido a Deus. O servo teve a sua oração respondida na mesma hora. Ele viu Deus em ação. Eu quero dizer a você que você também pode ver Deus em ação na sua vida. Você pode sentir a presença de Deus no seu viver quando você faz pedidos específicos e Deus age. Só não tem a presunção de compreender como Deus age. Mas Deus age de uma forma ou de outra. E o terceiro motivo para nós orarmos de forma específica é que a oração específica produz em nós um fardo mais leve. Muitas das nossas ansiedades representam uma ameaça, porque são mal definidas e vagas. Muitas vezes nós tememos o futuro, um futuro que talvez nunca venha a acontecer, mas nós projetamos algumas necessidades, nós projetamos algumas situações que, se nós olhássemos como Deus, que vê o futuro, nós não nos preocuparíamos. Mas quando nós colocamos o nosso fardo nas mãos de Deus, eles se tornam mais leves. Ele é aquele que diz que nós devemos depor as nossas cargas, as nossas ansiedades, as nossas preocupações nos seus ombros. Coloquem sobre mim todo o vosso fardo, toda a vossa preocupação, porque eu vou cuidar de você, eu vou responder a sua oração. Uma coisa é orar: Senhor, por favor, abençoe a nossa live, esse culto nessa manhã de sábado. Outra coisa é eu orar: Senhor,
eu tenho um compromisso. Eu tenho uma reunião. Eu tenho uma reunião com a minha chefe. E a minha chefe, a minha supervisora, ela me convocou para essa reunião amanhã às 14 horas. Senhor, ela me mete medo. É uma pessoa dura. Senhor, o senhor poderia, por favor, me dar um espírito de paz para que eu possa dormir bem essa noite? Amanhã eu tenho essa reunião que está me trazendo muita preocupação, até pavor. Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa estar preparado para essa reunião. O senhor poderia amolecer o coração daquela mulher e dar-lhe um espírito generoso? Que ela tenha uma noite de sono tranquila, que ela amanheça bem-humorada e que a nossa conversa, a nossa reunião seja agradável, onde eu e ela possamos chegar num denominador comum e tirar proveito e o seu nome possa ser honrado? Veja, isto é um pedido específico. E quando eu oro dessa forma, de forma específica, eu abro o coração, Deus responde. Ele envia a sua paz ao meu coração. Filho, eu estarei do teu lado naquela reunião. Eu vou acalmar a tua supervisora. Amanhã será um dia de vitórias. Descanse em paz, meu filho. Enquanto você dorme, eu velo aqui ao teu lado, através dos santos anjos. Pronto, você reduziu o problema ao tamanho de uma oração. E que problemão! Não importa o problema. Você poderia imaginar uma visita a um ente querido que está doente, quem sabe até desenganado pelos médicos? Você abre o coração a Deus e Deus vai responder. Só não faça de maneira presunçosa, como se Deus tivesse que te responder como você quer que Ele responda. Nós conhecemos muito bem que as respostas de Deus são 3. A resposta que nós mais desejamos é sim, filho, agora mesmo. A resposta que nós não gostamos muito é espere. A resposta que nós não queremos ouvir é o não de Deus. Mas, no Espírito de Profecia, nós encontramos que no céu nós veremos que os nãos de Deus foram as maiores bênçãos em nossa vida. Os maiores benefícios na nossa vida foi quando nós abrimos o nosso coração e Deus respondeu não. Precisamos ouvir os sims de Deus e nos alegrarmos, mas precisamos também ouvir os nãos de Deus e nos alegrarmos da mesma forma, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que confiam em Deus. Não vamos endossar uma oração exigente, condicional, que ousa dizer a Deus o que fazer e quando fazer. Eu lembro de uma história antiga de um crente, de um evangélico, que ele leu a história de Daniel na cova dos leões e ele falou, se Deus salvou Daniel, por que ele não vai me salvar também? E ele pulou num zoológico em Brasília, essa é uma história verdadeira, ele pulou no local onde ficavam os animais bravios, leões e outros mais, e ele foi trucidado. E alguém podia dizer, mas Deus não cuidou do filho dele? Olha lá, na cova dos leões. Não, ele usurpou de colocar a sua vida em risco sem uma clara resposta de Deus. Deus não funciona dessa maneira. Satanás tentou Jesus dessa forma, aos teus anjos dar a ordem a teu respeito, para que você pode pular aqui do pináculo, que eles vão te sustentar nas mãos. E Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a nossa oração tem que ser uma oração humilde, uma oração que diz, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E quando eu oro a Deus e digo, seja feita a tua vontade, creia, Deus vai te responder da melhor maneira. E se você não compreender enquanto viver nesse mundo, no céu como num grande telão, Deus vai te mostrar, filho, sabe por que eu disse não para você? Porque era o melhor para a tua vida, era o melhor para você naquele momento, e por isso você está aqui comigo e vai viver eternamente ao meu lado? Saibamos aceitar as respostas de Deus, sejam quais forem. Sim, queridos, não pense nem por um instante que o poder da oração está no modo como a apresentamos. Sabe aquela oração rebuscada, aquela oração longa? Não é isso que faz com que Deus nos responda. Deus não se deixa manipular nem se impressionar por fórmulas
ou eloquência. Na verdade, ele disse, olha, não façam oração como os fariseus, né, que por pensar que orando bastante, orações longas, vão ter a resposta, mas ele se comove com um pedido sincero. Afinal, ele não é o nosso Pai? Como seus filhos, nós o honramos quando lhe dizemos exatamente o que precisamos. Sim, queridos, você pode tornar a sua vida uma vida de oração, uma vida vitoriosa, abrindo o seu coração a Deus. Entregue os seus problemas, as suas dificuldades a Deus, logo pela manhã. Quando acordar, você coloca nas mãos de Deus a sua súplica. Você tem alguma coisa séria para resolver? Coloque na mão de Deus. Eu quero repartir com vocês um texto precioso das Escrituras, 1 Pedro 5, verso 7, que mais uma vez a palavra de Deus nos ajuda a entender esse assunto. Diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Então, no começo do dia, a gente lança. Sabe o que é lançar? Lançar é um ato intencional, no sentido de deslocar um objeto, uma bola, uma pedra. Então você pega o seu problema, e a Bíblia diz, você pode lançar na direção de um Deus que é um super goleiro. Ele pode receber todas as bombas, todos os piores pedidos, porque ele é onipotente, ele é poderoso. Então você lança nas mãos de Deus. Por quê? Porque ele diz, filho, lance sobre mim a tua ansiedade, a sua preocupação. Deus não está dizendo assim, olha, depende de qual for o problema, eu posso dar uma ajuda. Deus diz, lancem todas as vossas ansiedades. Tudo que te preocupa, tudo que te aflige, porque ele tem cuidado de vós. Sim, queridos, lançar é uma coisa fantástica. Por quê? Porque quando você percebe que você está ansioso e preocupado com alguma coisa, você tem com quem compartilhar. Você tem como pegar aquele fardo e colocar em outra pessoa, que não é qualquer pessoa. É Jesus, é o nosso Salvador. Faça isso de forma específica de manhã, ao meio do dia, ou se você não está conciliando o sono, deponha a sua preocupação nas mãos de Deus. Talvez você nem saiba o que te está preocupando, mas você está perturbado. Coloque nas mãos de Deus. Ele vai nos atender. Isaías 62, o verso 6, na Bíblia, na linguagem de hoje, 62, verso 6, diz assim, vocês que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem. O que é não descansem? Lembrem sempre Deus das suas promessas. Não é Ele que diz, lance a tua ansiedade, todas as tuas ansiedades? Então, quando você estiver preocupado, você recita, como Jesus fazia, as Escrituras. Você então diz de forma clara, Senhor, Tu prometeste estar comigo no vale da sombra da morte. Senhor, eu estou me sentindo no próprio vale da sombra da morte, mas Tu prometeste estar comigo nesses momentos difíceis. E Deus vai imprimir através do Espírito Santo na sua mente, filho, eu estou contigo para o que der e vier. É esse o nosso Deus. É essa certeza que Deus coloca no nosso coração. No mesmo livro de Isaías, no capítulo 43, verso 26, Isaías coloca assim, relembre o passado para mim, vamos discutir a tua causa. Deus está dizendo, não importa qual é a tua dificuldade, não importa qual foi o teu pecado, a tua falha, venha, vamos discutir, vamos conversar, eu sou aquele que pode te purificar, que pode te limpar, que pode mantê-lo numa outra situação. Eu sou o Deus do impossível. Sim, queridos, é isso que Deus quer ouvir de cada um de nós, essa demonstração de fé, de confiança. Deus nos convida a fazer orações desse tipo, né? Desse tipo. O Senhor prometeu que estaria comigo quando eu atravessasse as águas.
Senhor, eu estou me afogando num problema, me afogando numa dificuldade. O Senhor me disse que me guiaria pelo vale da sombra da morte. O Senhor disse que nunca me deixaria e nunca me abandonaria. E o nosso Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. Eu não sei de que forma, mas eu creio num Deus que se preocupa com as nossas mínimas dificuldades. Coisas pequenas que para nós parecem pequenas, Deus se preocupa e está pronto a nos ajudar, a nos abençoar. Essas orações de fé, orações de uma criança, orações simples, tocam o coração de Deus e acionam os anjos do céu. É Deus que envia anjos, se for necessário, milhares e milhões de anjos para nos atender. O milagre começa na sua vida quando você fecha os olhos e começa a orar. Quando você começa a orar, os céus se abrem para derramar as bênçãos de Deus na sua vida. Sua resposta pode não vir da noite para o dia, mas virá. E você vencerá. E nós venceremos. E nós, de uma forma clara e inequívoca, veremos a manifestação de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso lar. Efésios capítulo 6, verso 18, diz assim, Efésios 6, verso 18: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverem na oração. Nós precisamos perseverar na nossa comunhão com Deus. O caminho para a paz é pavimentado pela oração de petição. Menos consternação e mais súplica. Menos pensamentos ansiosos, mais pensamentos cheios da certeza do poder maravilhoso do nosso Deus. À medida em que você orar, a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. E sem dúvida nenhuma, você poderá refletir como o Salmo 90. Estamos indo para a nossa reta final aqui das nossas considerações. Quero ler alguns versos do Salmo 90. Apesar de a grande parte dos salmos terem sido escritas por Davi, existem alguns salmos que foram escritos por outros autores, e o Salmo 90 foi escrito por Moisés. E nós poderíamos falar muita coisa aqui sobre Moisés, mas nessa manhã eu quero apenas relembrar a oração de Moisés, um homem de Deus e que está no céu, representando todos aqueles que um dia serão salvos pela graça de Cristo Jesus. Veja como ele ora no Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Eu não sei qual é a nossa geração desde os nossos primeiros pais, mas muitas gerações passaram. Deus tem sido o mesmo, um Deus amoroso, poderoso, um Deus presente na vida dos teus filhos. E Moisés diz, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus atuou na vida dos meus avós, atuou na vida dos meus pais, está atuando na minha vida, vai atuar na vida dos meus filhos, vai atuar na vida dos meus netos, dos bisnetos e assim por diante. Você já me entendeu? Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. A bondade, a misericórdia de Deus duram para sempre, de eternidade em eternidade. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Nós somos pó. Deus, com a sua mão, nos formou. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. O tempo para Deus é muito diferente do que para nós. Por isso que Ele quer nos tirar deste tempo limitado de uma vida na terra, para nos colocar em outra dimensão, na dimensão da eternidade, onde nunca mais haverá lágrimas, dores, tristezas, mas estaremos para sempre com o Senhor. Ele diz ainda no verso 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Como um breve pensamento a vida passa. E eu posso imaginar aqui vários dos irmãos, dos amigos que estão conosco, né, que podem pensar e raciocinar que como o tempo passa rápido, né? Está conosco aqui também a Elane Ribeiro, a Marta Constantino, o Fernando, que está conosco, a Maria Helena, os que eu estou vendo aqui, né? A Regina Alvarenga, lá de Pouso Alegre,
a Rosa sempre conosco, a Amadeus, lá de Hortolândia, a Vilma Souza, a Priscila, a Renata e tantos outros que estão conosco. Como a vida passa rápido, parece que foi outro dia que a gente nasceu, parece que foi outro dia que a gente estava na aula, brincava, outro dia a gente estava se formando, casando, e aqueles que têm mais idade já começam até a ver a aposentadoria, ou já estão aposentados. A nossa vida, como a Bíblia diz, é como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A nossa vida é como um voo. Levantou o avião, um dia ele vai aterrissar. Como estaremos diante do nosso Deus? Como viveremos esse período? Já que a eternidade é tão intensa, houve um passado enorme para trás e existe uma eternidade pela frente, esse pouco tempo que estamos aqui na Terra deve ser um tempo em que nós sejamos gratos a Deus por todas as suas bênçãos. Queridos, eu quero terminar as nossas considerações e deixar com vocês um texto maravilhoso da Palavra de Deus. Interessante que a gente lê a Bíblia e sempre acaba descobrindo textos que são especiais para momentos especiais da nossa vida. E para um momento como o que estamos vivendo, eu quero compartilhar com vocês esse texto simples. São 3 frases praticamente. Romanos 12, o verso 12. Veja, é fácil. Romanos 12, verso 12. Diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Veja só, na Bíblia, na linguagem de hoje, esse mesmo texto está assim: fiquem alegres com tudo quanto Deus está planejando para vocês. Amém? Fiquem felizes porque a volta de Jesus se aproxima rapidamente. E Ele foi preparar-nos um lugar. Ele voltará para nos levar para viver com Ele muito em breve, de acordo com as suas maravilhosas promessas. Aí o texto diz assim: sejam pacientes nas dificuldades. Olha que conselho maravilhoso. Então, enquanto nós estamos alegres porque se aproxima o grande dia da volta de Jesus, nós devemos ser pacientes ao enfrentarmos as dificuldades e as provações que nos sobrevêm. E terceiro, sejam sempre perseverantes na oração. Uma oração específica, clara, que abre, o céu para nos atender. E que nós possamos verdadeiramente sonhar com o céu, porque esse dia se aproxima. E é exatamente por isso que nós cremos na palavra de Deus. Nós precisamos... Presta atenção um pouquinho nessa música. No céu tem ruas de ouro. E um rio de cristal. Está na Bíblia, né? Rio de cristal. Imagine as flores. Só dá para imaginar. Lindas como você nunca viu. Imagine o seu filho brincando como um leão. Imagine você voando de mãos dadas com seu anjo. Só podemos imaginar. Mas tudo isso será real, muito em breve. Abra o seu coração a Deus e Ele vai atender a súplica do seu coração.
eu quero orar com você agora. Mais do que imaginar o que Deus tem preparado para nós, é uma certeza, a certeza do seu cuidado. E eu quero agora colocar a minha vida, a vida de todos vocês, nas mãos de Deus, mais uma vez. Porque nós queremos estar lá. Vamos imaginar, vamos sonhar, porque muito em breve será real, será meu, será teu. Nos preparemos para isso. Incline a sua fronte, vamos orar. Deus poderoso, hoje estamos, quem sabe, preocupados com muitas coisas. Estamos atribulados por preocupações, aflições, mas novamente nós aprendemos em Tua Palavra que podemos depor tudo isso nas Tuas mãos. Nós podemos lançar isso na Tua direção, que és um Deus poderoso, um Deus onipotente. E como parte do Teu povo, nós estamos fazendo isso neste momento. Senhor, atende a nossa súplica, atende a nossa oração, atende a cada um dos Teus filhos que precisa de um milagre. Nós vimos em Tua Palavra que os milagres acontecem quando nós oramos. E nós estamos clamando agora por muitos milagres. Milagres de saúde, milagres de conforto, milagres de paz, milagres que não vemos como possam ocorrer, mas Tu és o Deus dos milagres. E nós cremos em Ti e nos Teus milagres. Ó Senhor, ajuda-nos a manter uma vida de comunhão contigo, que possamos abrir o nosso coração como falamos, como alguém em quem podemos verdadeiramente confiar, que não nos julga pelos nossos erros, mas nos aceita como somos, porque quer o nosso melhor, quer nos salvar e quer nos levar para viver com Ele no céu muito em breve. Ó Senhor, dá-nos a Tua paz, a certeza do Teu cuidado para conosco. Nós oramos e Te agradecemos no doce e sagrado nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quando nós oramos, os céus se abrem para que a gente possa continuar imaginando. Encontrar você no céu, nos encontrarmos, nos vermos, será a maior alegria da nossa vida. Será a forma de dizer, não foi em vão, não foi à toa. Nós sabíamos em quem podíamos confiar. Queridos, terminando aqui, agradecendo a todos vocês, True Solidário, no próximo sábado, dia 2, separe aí uma sacola com alguns alimentos, uma cesta básica. Não esqueça também de divulgar o nosso curso de eletricista residencial e renova o convite para você estar conosco na quarta-feira no culto de oração, o culto do poder, 19 horas. Deus possa estar na vossa vida e no vosso coração. E eu deixo um finalzinho da música aqui para a gente sonhar com o céu. Um abraço carinhoso, estou sempre orando por vocês.